Sejam bem-vindos a mais um episódio de Enciclomédia, esse programa para trazer para vocês biografias de comediantes, biografia de programas, né? História de programas ou história da comédia. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco do CQC. É uma entidade no humor brasileiro, que tem antes e depois do CQC. Marca uma geração de comediantes de stand-up. Muitas pessoas se tornaram comediantes de stand-up, claro, porque viu os vídeos de stand-up no YouTube, mas quando foi pro mainstream, quando foi pra televisão aberta, eu acho que expandiu ainda mais o gosto pelas pessoas pelo stand-up. O CQC começa em 1995 na Argentina. ¡Caiga quien caiga! Sí, aquí estamos de nuevo porque todo vuelve. Caiga quem caiga, ou algo parecido com doa a quem doer. O conceito do programa argentino era muito parecido com o conceito que foi importado para o Brasil. O conceito de ser uma mosca, inclusive era o símbolo do programa nas primeiras temporadas, que zumbia no ouvido e incomodava as partes principais da sociedade, como políticos, celebridades e afins, mostrando que esses deuses do panteão também sangravam, que foi um grande acerto do CQC. Band, naquele momento, não tinha um programa de humor de produção própria, quando competia com o Pânico, Zorra Total, a MTV tinham coisas um pouco mais na vanguarda ali, com 15 minutos. Tá começando mais um 15 minutos com o desenho da Carol, que mandou bem pra caramba, né? Do Comédia MTV. Marcelo Adnet, PS, o Partido da Sinceridade. Todo o dinheiro pago em impostos será investido em festas e churrascos com prostitutas em Brasília. Hermes e Renato. A Band precisava de um programa de conteúdo humorístico próprio. E não só essas séries enlatadas ou outros programas e sitcoms americanos. O conceito como um todo, ele estava muito bem amarrado. Então, os uniformes do elenco do CQC, tanto na Argentina quanto no Brasil, eram os ternos pretos e a gravata preta fina e a camisa branca. Referência do filme do Quentin Tarantino, Cães de Aluguel. Dava uma visão de que aquela equipe faria tudo o que precisava fazer para conseguir uma notícia ou para fazer aquela pergunta que incomoda, aquela pergunta que nunca ninguém faz e custe o que custar ou doa a quem doer. A seleção do elenco é muito inteligente e muito equilibrada. 3 comediantes de stand-up, um ator de comédia e 3 jornalistas. Começaria falando pelo líder da bancada, porque estava no meio e era o condutor do programa, Marcelo Taz. Foi uma excelente escolha, apesar de não ter sido a primeira opção. A primeira opção da produção era o Casé Peçanha, que era um outro careca e apresentava programas na MTV. Opinião pessoal minha, que Marcelo Taz encaixou como uma luva. Foi um dos precursores desse estilo de jornalismo com comédia, com seu personagem Ernesto Varela. A linguagem do telejornalismo, quando ainda estava, vamos dizer assim, em processo e já satirizou, revelou e fez um trabalho extraordinário. Vamos conhecer, quem não conhece, ou vamos lembrar de Ernesto Varela. Que meu pai, por muitos anos, achou que era nosso parente. Ele achava que o Taz chamava Ernesto Varela. Os garimpeiros já estão indo em direção ao trabalho para encontrar o ouro. Vamos lá. O expediente aqui é muito duro, senhores telespectadores. Não é brincadeira, não. Quantos quilos? 30 quilos. E pra onde que tá indo todo esse ouro que tá sendo achado aqui na Serra Pelada? Eu acho que é pra Brasília. O Ernesto Varela era um repórter que ia às ruas falar com as pessoas e sempre colocava uma piadinha ou sempre fazia uma pergunta um pouco diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. Exatamente a essência do CQC, e colocar ele ali também dava muita credibilidade ao programa em termos jornalísticos, já que ele era uma pessoa muito respeitada. Porque sim não é resposta. Ainda no jornalismo, Andreoli foi escolhido para cobrir a parte de esportes. Nós vamos abaixar um pouco o nível do programa, tá certo, Marcelo? Nós vamos mostrar a estreia do Corinthians na segundona, é isso? Estreia do Corinthians na segundona com o bom moço Felipe Andreoli. Olha isso. Meus
meus amigos deste programa de segunda-feira. Hoje, uma matéria de segunda divisão. Ele tinha um bom senso de humor e também tinha de genética habilidade para ser um repórter jornalístico. Seu pai foi repórter jornalístico do Globo Esporte, fazendo matérias muito interessantes como aquela do Renato Gaúcho, que ficou muito famosa, que Renato Gaúcho manda uma rosa para cada namorada. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. A Trícia, pra Maria. E o nome das namoradas, no final das contas, era o nome da mãe dos seus companheiros de equipe. Também foi selecionado o Rafael Cortez, que tinha enviado um currículo para ser produtor da Band, acabou sendo selecionado para fazer parte do elenco. Ele, que era mais galanteador e também tinha um jornalismo um pouco mais para a parte de celebridades, tomou conta dessa parte e também do Sequeteste, que ficou muito famoso. O mais diferente de todos era Marco Luque, que era um ator de comédia que fazia personagens. Ele era o único, junto com o Tais, que não fazia matérias externas. Ele ficava só na bancada e ele fazia um persona meio boba. Mesclava muito bem com o Marcelo Taz, que passava credibilidade, e com o Rafinha Bastos, que fazia um humor mais ácido. Fica fazendo O que você tá fazendo, palhaço? Fazendo um crochê. Tá fazendo mesmo. Fazendo uma camisinha de crochê, ó. A minha parte favorita, os comediantes de stand-up. 3 comediantes foram selecionados. Rafinha Bastos, que era o líder ali do movimento de stand-up, no sentido de ser um dos pioneiros do movimento e ter trazido a arte dos Estados Unidos para cá. E também tinha um diploma de jornalismo nos Estados Unidos. Ele talvez seja a mescla dos dois. Na época já fazia muito sucesso com seus vídeos de YouTube, mas antes disso ainda tinha a página do Rafinha. Com a internet ainda muito primitiva, ele conseguia subir vídeos de humor, também sendo um dos pioneiros. A página do Rafinha. Numa praia, 4 semanas de amor. Tinha também o Oscar Filho, e um dos caras que olhou pro Oscar e falou: cara, você leva jeito pro stand-up, foi o Rafinha Bastos, quando viu uma apresentação, uma peça chamada Os Cretinos, que era uma peça de atuação com colegas que ele fazia e esquetes de humor. E numa dessas esquetes o Oscar fazia algo muito parecido com o stand-up e o Rafinha viu nele potencial. O Oscar, extremamente físico e enérgico em suas apresentações, fazia muito sentido para a equipe do CQC e também foi chamado para fazer parte do grupo de repórteres. E por último, o Danilo Gentili. Caralho, por que a boca não obedece, né? Ele foi chamado também por ser um excelente comediante de stand-up, também ser um dos pioneiros. Ele chega ali e já arrebenta. Também tinha um blog de comédia e fazia muito sentido na composição dos 7 membros iniciais do CQC. O primeiro quadro do Danilo já foi um sucesso, que é o Repórter Inexperiente, e também marcou muito o CQC. Que ele fazia um repórter que não tinha muita experiência e acabava fazendo algumas trapalhadas com entrevistados importantes. Esse quadro existia em outros países, inclusive na Argentina, e não foi um grande sucesso. E quando escolheram o Danilo, escolheram ele porque ele não se sentia muito confortável com a câmera. E não deu outro, ele arrebentou. Era um dos quadros mais engraçados e um dos quadros que as pessoas mais lembram até hoje. Formado a nossa equipe de 7 cavaleiros do Zodíaco aí, o CQC estreia no Brasil em 2008. Senhoras e senhores, meninos e meninas, este é o Puxo que Custar, mundialmente conhecido como CQC. A partir deste momento, todos vocês vão conhecer um jeito diferente de conhecer as notícias, mas permitam-me que antes de tudo eu apresente esses nobres colegas de bancada. E é um sucesso imediato. Todas as segundas-feiras as pessoas se reuniam na frente da televisão para ver aquele tipo de humor muito diferente do que a televisão brasileira já tinha visto. Você pode até falar que tinham coisas parecidas, mas eu acho que tem uma diferença fundamental no CQC de todos os outros programas. Os 3 comediantes de stand-up levavam algo que nenhum programa tinha levado antes para televisão, que era a estrutura de piada, setup e punch. Eu tenho certeza que quando os meninos iam para Brasília, por exemplo, entrevistar políticos, eles montavam as perguntas com uma estrutura de piada, e não só uma pergunta que causaria um constrangimento. A piada por si só já era engraçada. Eu vou dar um exemplo disso aqui que fica muito claro. Meu senhor, pro Conselho de Ética, seria como nomear o Fernandinho Beiramar pro Ministério Antidroga? Isso por si só já é uma piada. A resposta do Renan Calheiros, na verdade, é só coadjuvante da piada que o comediante teve a coragem de fazê-la na frente do objeto e do alvo da piada. Isso que o CQC revolucionou. Foi a estrutura da piada que estava incluída ali,
graças ao stand-up comedy. Uma das outras coisas que era muito inovadora era a edição. Contribuía muito com a graça das piadas e das cenas que apareciam ali. A edição do CQC, junto com a do Pânico daquela época, mudaram a televisão brasileira. E um termômetro disso é que a Globo, o maior canal de televisão do país, muito maior que todos os outros, o nosso Real Madrid das telecomunicações, contratou a equipe de ambos para trabalhar lá. Quando você é o Real Madrid, você contrata as melhores peças dos times menores. O Brasil tem por tradição a comédia de personagens, muito escrachada, fantasiados, comediantes que fazem atuações com um tom de voz mais elevado, e o CQC trouxe uma elegância para o humor, em que o humor estava no texto, que o humor estava na perspicácia, o que acabou rotulando não só o CQC, mas como um stand-up na época de humor inteligente. É óbvio, tiveram comediantes muito inteligentes que faziam humor de maneira inteligente, até como o Chico Anísio fazia nos seus stand-ups. Mas aquilo ali, grupo, formando uma cena nova, um gênero novo também, que nascia, aquilo nunca tinha acontecido antes. O CQC também, ele representa um prólogo para algo que vai acontecer na sociedade brasileira dali 6, 7 anos. O brasileiro e a política nunca se deram muito bem. A política no Brasil sempre foi oscilante e sempre deu muito desgosto pro brasileiro. O CQC ia bater com a política de frente, ia mostrar a ignorância daqueles que a gente mesmo vota. Dessa vez, o CQC ia escancarar uma porta e o Brasil ia se dar de frente com a incompetência e a ignorância daqueles que nos representam, de maneira assustadora, até com perguntas e respostas simples. Qual Coreia é comunista, do norte ou do sul? Sua bunda! Tá, deputado, estudado, educado, um deputado. Obrigado, pessoal, deputado nesse cidadão. Qual Coreia é comunista, do norte ou do sul? Ih, rapaz. Aí agora você me pegou, mas tem 50%. Tá com você então. 50% de chuta. Conhecimento básico de escola que um político a gente imaginava que teria certeza do que estaria falando. E ele mostrava que não. Aquela classe de políticos não tinha a menor ideia do que estava fazendo lá. Era um descaso com a população brasileira. Um dos outros casos mais emblemáticos também é quando eles passam uma aprovação de lei que precisava de assinaturas de políticos adicionando cachaça na cesta básica brasileira. E a maioria dos políticos assina sem ler. Eu vi o senhor assinando ali um documento. O que era aquilo? Que é uma PEC. Que é? A proposta de emenda constitucional. É uma PEC. E diz o quê? Ali? Sim. Eles pedem que seja... É chocante ver como a classe de políticos era tão facilmente exposta, absurdamente aquém das expectativas que nós, como população, tínhamos daqueles que nos lideravam. Nessas entrevistas políticas, uma das coisas que ficava evidente era a truculência com que os políticos tratavam o CQC. O que custar esses babacas? Eles expunham os políticos ao ridículo. Eles mostravam para o Brasil por que isso aqui é uma bagunça. O filho da dona Yara, que morreu naquele acidente com 26 anos, ele é mais importante que isso, hein? Importante, é isso? Não, me leva até o prefeito. Ó, que isso? Que isso? Não, você bateu a porta em mim. Não. Mexe na minha câmera. Como a corrupção se manifestava das pequenas às grandes coisas. Um bom exemplo disso é uma matéria conjunta, das raras, de Danilo Gentili e Rafinha Bastos. Num Proteste Já, que é um dos quadros mais emblemáticos também do CQC, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, eles doaram uma televisão para a prefeitura de Barueri. Tecnologia muito popular. A gente instalou um celular com GPS dentro de um televisor. Não conta. Na verdade, que você vai ver... O que mostra essa matéria, Você vai ver claramente a demonstração de que é a cara de pau dos governantes que deveriam zelar pelo bem público. Estamos longe de uma educação de qualidade no Estado. Mais uma doaçãozinha pode ajudar, não é verdade? Ainda mais se a doação for essa linda TV de LCD última geração para doar para uma escola da prefeitura. A gente tem um amigo que está fechando um restaurante que tem várias coisas que ele quer doar. Rastreador para carros, de motos e caminhões. Nós vamos instalar nessa TV aqui. Secretaria de Educação de Barueri. 7 horas depois, a televisão foi para essa coordenada aqui, olha. E segundo o relatório, nesse endereço permaneceu todos esses meses. Vamos conversar com o secretário, né? Então, a pessoa pode doar tranquila, vai chegar no destino certo, os alunos vão aproveitar da melhor forma possível. Tudo que doa aqui, na hora a gente leva para a escola. Na hora. Não tem desvio e não tem escolha para levar o bom e deixar só o ruim.
A gente está na frente da casa aonde o GPS está apontando, olha só. Abre. Nesse momento a televisão sai, vem cá. Só um pouquinho. Vamos conversar. E essa televisão aqui? De onde saiu essa televisão? Amiga, conversa comigo de uma vez, querida. Não adianta fugir. A TV a gente já viu ali. Vamos ser amigos agora nesse momento. Quando a TV não vai parar aqui, a gente quer gravar a entrega finalmente, querida. Você sabia que essa televisão foi doada? Como é que ela apareceu? Conversa comigo, senão é pior pra você. Qual o risco de alguém estar levando a televisão que está desviada para a escola nesse momento? Corre o risco, não corre risco. Pode ir. Vambora então. Ela não está aqui porque foi retirada pelo próprio departamento da prefeitura para sintonização de canal. Foi essa orientação que eu recebi. Deixa eu só deixar lá. Precisa de ajuda? Não. Tá tocando, olha. Eu vou seguindo você pra ver se no meio do caminho ela não se desvia de novo, tá bom? A televisão tá na sua casa desde o dia 21 de dezembro. Ai, gente, eu não entendo de GPS. Você entende de televisão. Eu percebi todo mundo aqui acha que foi normal o que aconteceu. É isso. Você acha que foi normal? Dentro do meu conhecimento foi normal. É normal? Essa situação é estranha. É estranha. É aí que eu queria chegar. Mas quantas estranhezas nós enfrentamos na vida? Tá aqui, até quando? Sabe-se lá. Até que dá pra saber, tem um GPS aqui dentro. Nem aquele que poderia fazer o bem para o sistema público estava seguro. Alguns dos quadros mais famosos são o Proteste Já, que era uma reclamação da cidade, ou da prefeitura, ou de alguém, que o CQC ia colocar um lado contra o outro, sempre fazendo piadas e dando razão ao lado que era mais justo. Como o Brasil é um país pouco civilizado, prefeituras e pessoas com poder acabavam se utilizando do sistema público com seguranças e outros meios para bater nos repórteres do CQC. Também escancarava o fato de pequenos problemas de cidades pequenas ou cidades grandes que poderiam ser resolvidos muito rapidamente, demoravam meses, às vezes anos para serem resolvidos, e quando o CQC chegava ali, muitas vezes acelerava o processo de resolução do problema. É legal falar do CQTest, é um quadro que eu gostava, que mostrava a inteligência de celebridades, que também, de uma certa forma, expunha aquelas pessoas que tantas vezes eram ídolos, nem sempre eram as pessoas mais inteligentes. A curiosidade é que o primeiro lugar ficou com o Roger, do Traje a Rigor, que tem uma superdotação, e a pessoa com o menor placar do CQTest foi a Mariana Kupfer, com um resultado negativo. Mas um programa de humor, ele geralmente tem validade, com raras exceções. Quando ele cresce muito, grandes marcas querem fazer parte daquilo porque é um sucesso comercial. As pessoas que fazem parte do programa também agora saem do anonimato e se tornam celebridades tanto quanto aquelas que eles estavam zoando antes. Isso acaba gerando um clima muito ruim para se fazer um humor, custe o que custar. Marcas agora vão colocar impedimentos, que não se pode fazer piada com determinada coisa ou determinado político. A emissora também às vezes tem rabo preso com alguns políticos, então alguns podem se tornar intocáveis, o que deixa o programa cada vez mais limitado. O CQC era um programa cansativo para aqueles que o faziam. Danilo Gentili, muito pouco tempo, já começa a pensar em outros projetos para poder sair do CQC, está muito cansado e desgastado. E logo surge a ideia do Agora é Tarde. A Band segura um tempo até liberá-lo para fazer o programa. Rafinha fez uma piada com Vanessa Camargo e escolhe não pedir desculpas. Mas aqui no Brasil é a teoria do não é a piada que se faz, mas com quem se faz. Por ela ser esposa de um dos donos da Claro, que era um dos patrocinadores, isso acarreta em problemas maiores. Gente, que bonitinha que tá Vanessa Camargo, grávida. Isso, comeria ela e o bebê. Mas não tô nem aí, não tô nem aí. Rafinha é demitido do CQC, Danilo já tinha saído pro Agora é Tarde e duas colunas principais do CQC se ruíram. Deixam um espaço vazio e uma composição de novos integrantes que talvez não tenham tido o mesmo nível de comprometimento que os dois tinham, ou de carisma, mas se tornando um programa um pouco mais conservador. Comediantes de stand-up que são agressivos e que têm a piada na ponta da língua vão sendo deixados de lado na seleção do elenco para serem escolhidos alguns jornalistas. Vai se tornando uma caricatura de um programa jornalístico que é engraçadinho e que nem sempre tem a faca nos dentes como tinha antes. Em 2016, o programa entra num sabático, num período de respiro, para ver como reestruturar o programa para voltar com mais força, já que o Ibope vinha caindo vertiginosamente. Em 2017 o programa volta, mas é o derradeiro ano, com um elenco meio sem graça, vamos falar a verdade aqui, e acaba sendo o final de uma era muito importante do CQC, não só para a televisão brasileira, que talvez seja um dos últimos programas junto com o Pânico, de humor na televisão aberta que tenham feito um grande sucesso e que no dia seguinte as pessoas não podiam esperar
para poder comentar. Um marco na história da comédia stand-up, que levou comediante stand-up à televisão aberta e mostrou para o Brasil o que comediantes stand-up eram capazes de fazer com a sua caneta e com a sua performance. Rafinha, Danilo, Oscar e Maurício Meirelles, 4 comediantes de stand-up que serviram de referência para a geração 2009 e 2010, uma das gerações mais prolíficas do stand-up comedy no Brasil, como Igor Guimarães, Thiago Ventura, vieram dessa leva. O CQC firma uma posição muito importante do stand-up na cena cultural brasileira, que não tá só nos botecos para 50, 60 pessoas, mas que o comediante stand-up, se for colocado na televisão, ele também pode brilhar e ser um grande sucesso e também um grande perigo para marcas. Tem mais alguma coisa? O CQC já acabou, né? Aí o CQC acabou, né? Acabou então. Eu fiz um resumo aí de um programa que eu tenho um carinho imenso e eu tenho certeza que todos os comediantes da minha geração e das anteriores também têm, que é o CQC. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem algum programa de televisão brasileiro ou americano de comédia que você curtiria ver aqui, um resumão, manda aqui nos comentários. E também dá uma olhada nos outros vídeos aqui do Enciclomédia, que eu espero que você vai gostar também, tá bom? Deixa o like, segue a gente, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.